Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estávamos fazendo a leitura. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, Aleluia, Espírito Santo de Deus, Pai da glória, Rei Jesus, venha assim, ó Pai, de misericórdia, meu Senhor, tenha assim de compaixão, ó Pai, de ouvir, nós temos, Senhor, de palavra, Pai, Pai eterno, Pai, para a glória do Senhor, se eu tivesse, já te não faz parte aqui dando e glorificando Deus com as palavras. Aleluia, Deus eterno. Antes de chegar nesses versículos, a gente tem que voltar um pouco a história, né? No primeiro versículo, vai estar dizendo o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, na altura de que era de 60 metros e na largura de 6 metros também. Ele levantou a estátua para que o povo pudesse adorar aos mesmos deuses que ele e adorar essa estátua de ouro. Aleluia, Jesus. Ele fez um decreto que todos tinham que adorar aquela estátua, se prostrar diante daquela estátua e adorar os mesmos deuses que ele. Ele juntou a multidão e falou: todos têm que me adorar depois do som dos instrumentos. Então os instrumentos tocou e ele tinha que todos se prostrar diante dele. E no meio da multidão tinha 3 jovens judeus que não se prostraram diante dele, e diante da estátua. Aí uma pessoa, um governador, um juiz, um prefeito, não sei certo dizer, falou: rei, você não falou que tinha que todos se prostrar diante da estátua? Porque eu estou vendo 3 homens que não se prostraram diante da estátua. Aí ele falou: sim, eu falei que tinha que se prostrar todos diante dessa estátua. E quem não se prostrar será lançado no forno de fogo ardente. Glória a Deus, aleluia. Quando tocou a buzina, todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei então mandou chamar esses 3, falou: se você, ele deu uma segunda chance para ele. Falou no versículo 15, ele deu a segunda chance para eles. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música. Ele deu a segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrarem. Mas no mesmo versículo ele diz: mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E ele bem debochou da cara de Deus, falando: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego nem quiseram saber. Eles falaram que não era necessário o rei dar uma segunda chance para eles, porque eles não iam se prostrar, eles não iam negar ao nosso Deus, eles não iam fazer o que o homem quer. Porque se, exemplo, uma pessoa apontar a arma na sua cabeça, fala: negue o seu Deus e adore aos meus deuses. Você não tem que fazer o que a pessoa está mandando, porque senão você vai negar a Deus e você vai ir para o inferno. É melhor você morrer por Deus do que negá-lo. Aleluia, Jesus. E chegando aqui, aí o rei Nabucodonosor, chegando no versículo 17, Sadraque, Mesaque e Abednego disse que
O Deus deles podia livrar eles da fornalha, mas se ele também não quisesse livrar, ele continuaria sendo Deus. Porque se Deus quiser te livrar, ele livra, mas se ele não quiser, ele não te livra. Aleluia, Deus é glória. Se ele quiser abrir a porta de emprego, ele abre, mas se ele não quiser, ele não abre. Se ele quiser, glória a Deus, aleluia, fazer algo que você está pedindo muito, ele faz, mas se ele não quiser, ele não faz. Mesmo assim, ele vai continuar sendo Deus. Aleluia, Deus da glória. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então o rei Nabucodonosor ficou irritado, ficou com raiva de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não quiseram se prostrar diante da estátua, não quiseram adorar os outros deuses. Então ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, que se já estava quente, agora está pior, né? Aleluia, Jesus. E mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram que não iam se prostrar diante deles. Eles preferiam ser lançados na fornalha do que negar o seu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o rei Nabucodonosor ordenou que os homens mais fortes que estavam no seu exército que atrasem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no forno de fogo ardente. Então Nabucodonosor pediu que os homens mais fortes do seu exército levassem Sadraque, Mesaque e Abednego à porta da fornalha. E quando eles chegaram lá, os 3 homens mais fortes do exército imediatamente morreu. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha. Aleluia. Eles dentro da fornalha, com fogo aquecido 7 vezes mais. O rei olhou para dentro da fornalha e falou: o que é aquilo? A gente não perguntou. Aí eu assim, 3 homens dentro da fornalha, porque agora eu estou vendo 7. E o quarto tem o semblante dos filhos dos deuses. Glória a Deus. Aleluia, Deus da glória. Aí ele chamou na porta da fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. E os 3 saíram sem nenhum cheiro de queimado, sem nenhum fio do teu cabelo queimado, sem nada. Os 3 estavam bem. Aí, aleluia, Deus poderoso e santo. Então, no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos teus capitães: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão deles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno e Abednego, servo chegou à porta do forno e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Então, ele tinha, nos versículos atrás, ele zombou de Deus e agora ele está falando: servos do Deus Altíssimo. Então, ele percebeu o que Deus pode fazer. Aleluia. Sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só fio de cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Deus, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum Deus senão o seu Deus. Então, depois desse versículo, o rei Nabucodonosor falou que todos tinham que adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem
Glória a Deus, Aleluia, Pai da glória. Se fizesse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçado e as suas casas seriam feitas de montão porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, o rei Nabucodonosor percebeu que ele pode adorar 300 deuses, mas nenhum é como o rei dos reis. Aleluia a Deus da glória. O Deus que nós servimos. Ele falou que não era para servir outros deuses além dos dele, e depois ele percebeu que o nosso Deus pode livrar, pode fazer o que quiser. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, se você estiver com a sua prova, com a sua dificuldade, se está dentro da fornalha, Deus pode até não te livrar de entrar na fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha. Aleluia, Jesus. Porque as pessoas que estão de fora vai ver você na fornalha e falar: aí, esse daí vai morrer, não vai nem conseguir sair dali, vai nem sobrar um fio de cabelo. Mas Deus te livra dentro da fornalha para mostrar que Ele é o Deus de Deus. E se Ele nem quisesse te livrar também, Ele ia continuar sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus da glória. Então, quando a gente permanece firme na presença de Deus, não desanimamos, não negamos Deus, Ele entra conosco dentro da fornalha. Glória a Deus, aleluia. Ele pode nos livrar toda hora, todo dia. Ele pode te livrar até no seu sono, porque você pode morrer durante o seu sono. Ele te livra. Só de você acordar, estiver respirando pela manhã, já é Deus que te escolheu para viver. Porque muitas pessoas acordam mortos. Tem gente que nem passa a madrugada, e porque Deus escolheu assim. Deus sabe o dia do nascimento e da morte. Glória a Deus. E se você está vivo hoje, é porque Deus quis que você estivesse. Glória a Deus. Então pode falar que você vai morrer, que você não vai conseguir continuar, que essa prova está muito difícil. Mas Deus está dizendo: eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês perecer nessa prova. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, só até aqui que Deus nos ouve, você não pode estar se colocando de pé e exaltando Deus com as palmas.